Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre os anticorpos monoclonais, né? Então a gente tinha combinado de se encontrar aqui pra eu explicar sobre o que é esse CGRP, o que são os anticorpos monoclonais, qual que é a importância desses novos medicamentos específicos para quem sofre com enxaqueca. Você já deve lembrar então que a gente já comentou aqui algumas vezes que até pouquíssimo tempo atrás todos os medicamentos que a gente tinha como preventivos de crise eram medicamentos que tinham vindo emprestados de outras doenças. Como assim, Fer? Bom, a gente tem, por exemplo, o tupiramato, muito conhecido. Ele é um anticonvulsivante, né? Então, na verdade, ele foi desenvolvido para doenças como epilepsia e foi observado o quê? Que esses pacientes que tinham epilepsia e também tinham enxaqueca, quando tomavam essa medicação, melhoravam da enxaqueca também. O mesmo aconteceu com outros medicamentos, como antidepressivos, como os antihipertensivos, os beta-bloqueadores, então, por exemplo, o propranolol. Eles foram observando, então, que esses medicamentos, embora eles não tivessem sido desenvolvidos especificamente para enxaqueca, por algum motivo, que a grande maioria ainda não está totalmente claro, esses medicamentos funcionavam para controlar as crises de enxaqueca. Vocês que estão aí comigo, comentem aqui para mim quais são os medicamentos preventivos que vocês tomam aí para as crises de enxaqueca. Bom dia! Vamos lá. Dentro desse cenário, então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que ainda não está totalmente esclarecido os mecanismos que levam às crises de enxaqueca. Mas a gente tem algumas informações bastante importantes sobre isso, tá? O que a gente vai observar então? Ó, deixa eu só responder aqui porque ó, o Naramig, por exemplo, ele não é preventivo de crise. O Naramig é o naratriptana, ele é abortivo de crise. O que é um abortivo de crise? É bom a gente explicar isso também, a diferença de um preventivo para um abortivo. O Naramig é um abortivo. O abortivo a gente usa quando a gente está com dor, tá? Então, por que a gente não pode usar todo dia, tá? O Naramig? Porque o Naramig, ele foi feito só para tirar aquela dor, não para prevenir que a dor se instale. Quando a gente toma todos os dias um medicamento abortivo de crise, a gente corre um grande risco de tornar aquela enxaqueca ou aquela cefaleia tensional que era episódica, ou seja, ela acontecia só de vez em quando, a gente corre o risco de transformar ela numa enxaqueca crônica, que é aquela em que acontece 15 dias ou mais no mês, tá? Então a gente tem o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos, tá? Então a partir do momento que você passa a usar aquele medicamento abortivo todos os dias, como se ele fosse um preventivo, o que ele vai fazer? Além dele não se tornar mais eficiente para controlar a sua crise, ele vai favorecer o surgimento da crise seguinte ainda mais intensa. Então, muito provavelmente, vocês que tomam Cefaliv, Naramig todos os dias, vocês devem observar que vocês sentem dor todos os dias, muito provavelmente. E aí essa dor vai estar sendo causada justamente pelo excesso da utilização desse analgésico, tá bom? Isso, então tem que ficar de olho. Mas então entendemos a diferença de um preventivo para um abortivo. O preventivo é aquele medicamento que o neurologista precisa ter indicado, tá? Não é para você ir na farmácia procurar qualquer preventivo e começar a tomar. Ele vai ser indicado para pacientes que têm crises de enxaqueca com uma grande frequência, por exemplo, mais de 3 vezes na semana. Já é indicativo para o seu neurologista pensar na possibilidade de um preventivo de crise. Além disso, ele vai ser indicado para pacientes normalmente com enxaqueca com aura ou enxaqueca basilar também. Aqueles pacientes com aura persistente também pode ser indicado em alguns casos. Então, esse medicamento passa a ser tomado todos os dias, tá? Vamos entender então que nem todo mundo vai precisar de remédio, tá? Nem todo mundo vai precisar do preventivo, nem todo mundo vai precisar do abortivo.
Isso vai depender de cada característica do teu corpo, vai depender de como se manifesta a sua enxaqueca, vai depender de como funciona, como você funciona ante a sua doença, ante a sua dor, tá bom? Bom dia, gente. Bom dia, Rê. O ibuprofeno, ele é um abortivo de crise também, tá? É um daqueles que a gente não deve tomar todos os dias. Dá um tchauzinho aí pra mim, quem é que tá com a garrafa de água me acompanhando pra bater a meta hídrica hoje mais cedo, hein? Vamos lá, gente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho são sobre que partes do nosso cérebro estão envolvidas aí no surgimento das crises de enxaqueca. Fer, por que é tão importante eu saber disso? Você não precisa lembrar do nome das estruturas, nem nada disso. Mas o que vocês precisam saber é o quê? Que diversas regiões do nosso cérebro vão estar funcionando de forma diferente durante a crise de enxaqueca. E cada região que está funcionando diferente vai justificar sintomas que a gente pode ter. Então vamos lá. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente tem o hipotálamo que está envolvido nas nossas crises de enxaqueca. Vocês lembram que eu sempre falo do hipotálamo aqui? Que é ele que ajuda a regular a temperatura corporal, ele que regula a fome, ele ajuda a regular o sono, ele é muito importante para o nosso corpo. Então ele é o controle do metabolismo do nosso corpo. É essa regiãozinha que a gente chama de hipotálamo. O que a gente sabe hoje é que esse hipotálamo, ele tem uma relação importante com os sintomas do pródromo. Comenta aí pra mim de vocês quem é que tem o pródromo. O que é o pródromo, Fê? O pródromo é aquela fase que ainda vem antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca. Então ela faz parte das 4 fases da enxaqueca, é a primeira das 4 fases da enxaqueca. E o pródromo normalmente vem acompanhado de sintomas bem específicos e que na maioria das vezes pode passar despercebido. Quais são esses sintomas que são muito comuns no pródromo? Aumento da irritabilidade, aumento da sede, aumento da frequência urinária, bocejos incontroláveis, uma vontade repentina de comer doce, normalmente, especificamente, o doce de chocolate, tá? Essas são algumas das principais, ali tem gente que tem, das principais alterações que acontecem nessa fase inicial que a gente chama de pródromo. Hoje a gente já sabe que aparentemente é o hipotálamo que está responsável por esses sintomas do pródromo. Beleza, entendemos que tem esse hipotálamo aí que regula o metabolismo do nosso corpo, ele é muito importante e que ele apresenta-se alterado 2 dias antes da dor de cabeça da crise de enxaqueca se instalar, tá? Então o que acontece? Bom, se eu tô com uma crise hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer exames de imagem, a gente ia ter percebido que o meu hipotálamo começou a ficar diferente, funcionando de jeito diferente, 2 dias até 2 dias antes da dor de cabeça se instalar. Então, é por isso que a gente, quando fala de diário da enxaqueca, ele é importante porque, embora tenham alimentos que possam ser gatilhos, aqueles que a gente come e logo vem a dor, pode haver um desequilíbrio que aconteceu antes desse gatilho alimentar. Então a gente pode estar, por exemplo, eu posso, por exemplo, culpar o queijo como um gatilho alimentar, só que na verdade eu já estava em crise quando eu comi o queijo. Eu não estava com a dor ainda, mas eu já estava em crise de enxaqueca. E como que eu vou saber então, Fer, se o queijo é um vilão ou não pra mim? Através do diário da enxaqueca. Daí você vai pegar, você vai olhar o que aconteceu até 2 dias atrás. Se teve situação de estresse, se você dormiu mal, se você comeu outra coisa, por exemplo, foi um pãozinho que você comeu, o glúten, você não tá digerindo bem glúten, e aí, por exemplo, isso já desequilibrou teu corpo, já levou a uma inflamação no teu intestino, e aí essa inflamação favorece o surgimento de outro, e aí, quando você desequilibrou mais alguma coisa, ou, por exemplo, teve contato com esse gatilho alimentar, a crise de enxaqueca veio. Então é por isso que é tão importante fazer o diário da enxaqueca. Porque senão, gente, ainda mais quem sofre com dor de cabeça, né? Na verdade, dores crônicas no geral, a memória não é boa não, na grande maioria. Então,
Pra você lembrar o que é que você comeu há 2 dias atrás, o estresse que você passou há 2 dias atrás, o como você dormiu há 2 dias atrás, a cabeça não dá conta. Na grande maioria das vezes. Tá? Todo mundo aí é bom de memória? Eu não costumo lembrar muito bem das coisas, tá? Então o que a gente precisa fazer? O diário da enxaqueca. Como que eu faço o diário da enxaqueca? Depois que terminar a live, você vai lá na minha bio, tem um link na minha bio. A bio é aquela parte onde está escrito quem sou eu, o que eu faço. E aí embaixo tem um linkzinho, você clica lá e aí você consegue baixar o seu diário da enxaqueca gratuitamente. Tá? É um diário que tá em PDF, então para você preencher você precisa imprimir esse diário. E aí você tem ele com você para preencher todos os dias, tá? E ir colocando esses dados. O lado bom, né, em relação ao diário, é que vai ter bônus para quem estiver comigo no curso de rotinas diárias e vai receber um diário digital, o que facilita muito seu preenchimento também, tá? Mas mesmo antes de começar o rotinas diárias comigo, é importante que você já tenha começado a fazer o diário, tá? Porque eu respondi isso no Stories, a gente precisa saber o que é que leva o nosso corpo ao desequilíbrio antes de começar a mudar. Tem gente que fala pra mim, Fer, já fiz um monte de mudança. Você fez um monte de mudança, mas quem disse que você fez a mudança que você precisava? Aí a gente fala aquela frase que eu amo, cavar bem no lugar errado é cavar mal. E é verdade. Não adianta você mudar um monte de coisa se não é as coisas que você precisa. E como você vai saber o que é que você precisa? Através do diário da enxaqueca, tá? Então ele é essencial, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá. O que a gente precisa lembrar então? Então a gente tem esse hipotálamo, que vai estar aí relacionado com essas mudanças que podem estar acontecendo no pródromo, que vocês já identificaram. Depois dele a gente vai ter também o tronco encefálico. O que a gente sabe sobre o tronco encefálico? A gente sabe que durante as crises de enxaqueca, diversas regiões ficam funcionando de forma anormal nesse tronco encefálico. E qual que é a repercussão que isso vai ter? Isso causa as alterações que estão relacionadas ao aumento da sensibilidade. Quem aqui tem aumento da sensibilidade? Pode acontecer principalmente um aumento da sensibilidade à luz e a cheiros. Isso é causado aparentemente por essas alterações de funcionamento do tronco encefálico. Eu já vou chegar lá no porquê que eu tô falando de tudo isso, tá bom, gente? A gente já vai chegar nos anticorpos monoclonais. Além do tronco encefálico, a gente tem também o nervo trigêmeo. O que acontece com o nervo trigêmeo? O nervo trigêmeo, ele fica, quando ele em crise de enxaqueca, né? Ele fica sensibilizado. E o nervo trigêmeo, ele recobre a nossa cabeça, assim, ó. Ele pega a nossa cabeça aqui, mas vem desde aqui, assim, e ele recobre a nossa cabeça. E, Fer, e qual que é a repercussão que isso vai ter? A repercussão é que como os ramos desse nervo trigêmeo recobrem a nossa cabeça, é por isso que a sua crise de enxaqueca, ela pode manifestar dor em lugares diferentes. Então é por isso que pode ser que tenha crise que você pega mais uma região frontal, pode ser crise que pega mais a região temporal, pode ser crise que você pega toda a região da face, inclusive até incha o olho. Tem crises que pega o topo da cabeça. Essas variações, elas estão relacionadas com essa sensibilização do nervo trigêmeo, tá? Então ele também é uma peça muito importante. E a gente tem o nosso sistema trigêmeo vascular, né? O nosso sistema trigêmeo vascular, ele é o coração da enxaqueca. Ele é o que dá a característica mais comum e marcante da enxaqueca. Qual que é a característica mais comum da enxaqueca que a gente costuma ter em mente assim que a gente fala em enxaqueca? É a dor latejante. Ela vai acontecer por conta dessa alteração nesse sistema trigêmeo vascular. Entendemos então o que cada partezinha do nosso cérebro que está envolvido até hoje, né, que a gente sabe até hoje, está envolvida nas crises de enxaqueca. Agora você entende por que você tem tantos sintomas além da dor. E por que a sua dor é como ela é. Por que ela ataca em um lugar e de repente numa outra crise ela muda a localização dessa dor. Então isso não precisa mais te assustar. Você sabe que isso pode acontecer, tá dentro da anatomia do nosso corpo, tá dentro da fisiopatologia da enxaqueca, tá? Aí o que aconteceu? Muitos pesquisadores começaram a estudar sobre enxaqueca.
E aí, eles fizeram o seguinte, eles foram monitorando as pessoas com crise por muito tempo. Então, eles pegavam a pessoa quando ela estava sem crise e quando ela estava com crise. O que elas observaram? Peraí. Elas observaram o quê? Elas colheram o sangue da jugular do paciente em crise de enxaqueca e colheram antes. E aí, eles foram comparar cada uma das moléculas presentes lá no sangue, o que é que podia estar alterado. E eles descobriram que a única coisa que se encontrava alterada era uma molécula chamada CGRP. E agora a gente vai começar a falar sobre os anticorpos monoclonais. CGRP é a sigla para gene relacionado, para peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, tá? Essa é o nome grandão do que a gente vai chamar de CGRP. Então, ele é um peptídeo que está no nosso corpo. Esse peptídeo, ele estava numa quantidade muito alta durante a crise de enxaqueca. Nos outros momentos, não. Mas ela estava numa quantidade muito elevada durante a crise. E foi a única alteração que eles encontraram. A partir daí, eles começaram a relacionar. Lembra aquelas monte de dúvidas que a gente falou na live? Que a gente para e se pergunta assim, poxa, por que ele tá aumentado na crise de enxaqueca? Qual que é o papel dele no nosso corpo? Como que ele foi aumentar? Como que eu faço para diminuir ele? Então eles foram se questionando e a partir daí novos estudos foram sendo feitos. O que foi descoberto foi o quê? Sim, essa molécula de CGRP, ela tinha uma ligação com as crises de enxaqueca mesmo. E como que ela tinha essa relação? Bom, o CGRP, na verdade, então, ele é um neurotransmissor que ele é produzido principalmente pelo nervo trigêmeo. Lembra que a gente já falou do nervo trigêmeo aqui no começo? Pois é, ele é produzido principalmente por esse nervo trigêmeo e o que vai acontecer? Ele vai sensibilizar diversas regiões do nosso cérebro e esse CGRP, ele leva a uma alteração no mecanismo de vasodilatação das veias do nosso corpo todo, inclusive do nosso cérebro. Então a gente vai ter uma dilatação e uma compressão que vão variar, né, dos calibres dos vasos sanguíneos. E é isso, vocês com certeza já ouviram falar que esses mecanismos de vasodilatação e vasoconstrição, né, o aumento e a diminuição do calibre de vaso sanguíneo no nosso cérebro, está muito relacionado com o surgimento das crises de enxaqueca. Pois é, quem é responsável por isso é o CGRP. Mas para vocês entenderem como é que funciona, vamos pensar o seguinte. O CGRP é uma molécula, um neurotransmissor. Para que ele seja ativado, ele precisa se encaixar. Ó, vamos pensar que eles são assim. Aqui é o CGRP e aqui é o receptor dele. Ele precisa se encaixar perfeitamente com o seu receptor para que ele seja ativado. Ele sendo ativado, ele vai levar então o quê? A alteração dos calibres, né? Vai vasodilatar e vai vasocomprimir esses vasos do nosso cérebro. E isso vai levar a uma inflamação. Lembra que a gente já conversou que existe uma inflamação por trás das crises de enxaqueca? Isso leva a uma inflamação que vai deflagrar todos aqueles sinais e sintomas que a gente conversou aqui. Então vai dar alteração no hipotálamo, vai dar alteração no tronco encefálico, vai dar alteração no nervo trigêmeo, no sistema trigêmeo vascular. Todos eles vão ser alterados em resposta a essa alteração do CGRP, tá? Então ele precisa se encaixar perfeitamente. O que os cientistas descobriram? Que se a gente não deixa que eles se encaixem perfeitamente, a gente não tem essa bagunça toda no nosso cérebro. Ué, mas como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar então o quê? Eles descobriram então que a gente tem, aliás, isso eles já sabiam, né? Que a gente tem os anticorpos. O que são os nossos anticorpos? Os nossos anticorpos são células de defesa do nosso corpo, fazem parte do nosso sistema de defesa. A função dos nossos anticorpos é o seguinte: eu encontrei um vírusinho, um negocinho estranho aqui. O que nosso corpo fala? Ele manda nosso anticorpo pra atacar esse trem aqui, pra defender o nosso corpo. Ele precisa neutralizar aquilo. E olha como a ciência é doida, né, gente? O que os cientistas conseguiram fazer? Eles conseguiram treinar um anticorpo, uma célula de defesa, para atacar duas coisas. Ou
CGRP, a própria molécula de CGRP, ou o receptor desse CGRP. Com isso, o que acontece? Esse CGRP não consegue ser ativado. E aí a gente não vai ter as mudanças do calibre dos vasos, a gente não vai ter a hiperativação do sistema do nervo trigêmeo, a gente não vai ter uma hiperativação do hipotálamo, a gente não vai bagunçar o tronco encefálico e não vai ter toda essa repercussão que resulta, né, no que a gente chama de enxaqueca. Então, esses medicamentos, que são chamados anticorpos monoclonais, eles são anticorpos que foram treinados especificamente para atacar ou para neutralizar, né? Ou a molécula de CGRP ou o receptor. Por exemplo, a gente tem hoje em dia, né, no Brasil, a gente já tem disponível 3 tipos diferentes. A gente vai ter o Pazurta, o Emgalit e o Ajov. Já ouviram falar sobre eles? São as injeçõezinhas dos anticorpos monoclonais. A gente tem uma pequena diferença entre eles. Por exemplo, o Pazurta, ele vai atuar no receptor do CGRP. Então, por exemplo, aqui é a molécula, aqui é o receptor. Elas precisavam ser assim para elas se encaixarem. O Pazurta, ele modifica esse receptor. Daí, quando você tem lá o aumento dessa liberação dessa molécula de CGRP, ela vem toda feliz e, ó, ela não encaixa no receptor. Ela não consegue ser ativada. É isso que faz o Pazurta. Já o Emgalit e o Ajov, eles atuam na própria molécula. Eles atuam na própria molécula do CGRP. Então o receptor tá aqui, normalzinho. Essa aqui é a molécula do CGRP, ela muda. E ó, ela não consegue encaixar perfeitamente. Então ela não vai ser ativada. É esse o mecanismo bem simplificado, tá, gente? De como vai funcionar, então, aí, esse anticorpo monoclonal. E aí, por que ele seria interessante? Primeiro, porque ele é o primeiro medicamento, né? Essa é a primeira classe de medicamentos desenvolvida especificamente pro tratamento preventivo das crises de enxaqueca, tá? Então, todos os outros, como a gente já disse, são medicamentos emprestados, vinham de outras doenças, tá? E observava-se uma melhora utilizando eles. Já os anticorpos monoclonais não. Eles não são para outras doenças. Eles foram criados especificamente com o entendimento do que a ciência tem hoje sobre o início das crises de enxaqueca. Como eles são anticorpos e os anticorpos ficam muito tempo no nosso corpo, para pensar numa gripe, por exemplo. Vamos pegar a vacina da gripe, que a gente vai ter lá, a gente vai criar anticorpo contra aquele vírusinho lá. A gente toma ele uma vez por ano. Não é? Por quê? Porque esses anticorpos que foram criados, eles vivem muito tempo no nosso corpo. E por viver tanto tempo no nosso corpo, que essas injeções dos anticorpos monoclonais, elas são dadas uma vez ao mês. Então, quando você for procurar o neurologista para fazer a utilização, pode ser que ele te dê uma dose, que a gente chama de dose de resgate. Então, 2 injeções na primeira vez, e depois uma a cada mês, ou ele pode optar por fazer uma a cada mês. Fer, quais são os resultados? Vamos lá. Bom, o que a gente tem de resultado desde o começo, que foi quando esses anticorpos monoclonais eles foram aprovados a primeira vez em 2019, no final de 2019, pela Anvisa, e aí chegaram aqui no Brasil só no comecinho de 2020, tá? Então é um negócio super novo aqui no Brasil. Até por isso, espero que seja por isso até, que os preços são bem altos para você conseguir ter acesso a esse tipo de medicação. O lado bom é que muitos convênios hoje, se você levar uma carta do seu neurologista explicando que houve falha em diversos outros métodos, em diversos outros medicamentos, né, explicando tudo isso, tem vários convênios hoje que estão cobrindo a aplicação desses anticorpos monoclonais. Alguém aqui que tá aqui comigo já fez a aplicação dos anticorpos monoclonais? Se alguém tiver, conta aqui pra mim, hein? E aí, o que acontece? Como eles têm uma duração tão longa e que eles são feitos de anticorpos no nosso próprio corpo, né, do corpo do ser humano, e alguns são testados, são feitos com anticorpos em base de animais também, tá, gente? O que a gente precisa ver?
A gente precisa entender, então, que ele é um tipo de medicamento que não costuma apresentar efeito colateral, tá? Porque é um anticorpo. O que pode acontecer é alguma irritaçãozinha, alguma dorzinha local, né? No local da aplicação. Mas aquela questão de que nem esses montes de efeito colateral que a gente tem nos outros medicamentos, não acontece. Ali, a Taninha tá falando que ela faz uso do Enderit. Conta pra gente como é que tá sendo aí pra você, tá? Bom, vamos aos resultados. O que os estudos mostraram foi que a gente tem uma parcela dos pacientes que a partir da primeira aplicação, cerca de 15% dos pacientes, a partir da primeira aplicação, tiveram melhora das crises de enxaqueca, tá? Alguns até tiveram a remissão das crises por 6 meses, que foi o tempo que durou o estudo. Então fizeram a aplicação, não tiveram mais dor, e até o final do acompanhamento, que foram 6 meses, não tiveram mais crises. Mas isso, 15% é bem pouco, né? Então a porcentagem maior, mais significativa, mostrou que pelo menos, quase na verdade, quase metade das pessoas que tiveram a aplicação, quase metade, tiveram metade, né, uma redução em metade das crises de enxaqueca. Então, se tinham 8 crises no mês, passaram a ter 4, tá? Esses são os resultados que a gente tem hoje, assim, em relação aos anticorpos monoclonais. Ah, Fer, eles são a primeira opção hoje de tratamento? Não. Por quê? Porque a gente tem alguns outros medicamentos que têm uma resposta bem parecida ao dos anticorpos monoclonais, tá? E o preço é bem mais baixo. Então, hoje ainda, ele não é um medicamento que o neurologista costuma indicar para todo mundo que tem enxaqueca. Hoje, normalmente, ele tem sido mais indicado realmente para aqueles pacientes que tiveram falha nos outros tratamentos medicamentosos, tá? A Taninha contando aqui, por exemplo, ó, que no início ela sentiu o efeito e agora não mais. Ela usa faz 10 meses, diminuiu mais a intensidade da dor. Boa! Então teve um efeito, diminuiu a intensidade da dor, mas não foi suficiente, né? Por que não foi suficiente? O que a gente precisa mudar? Estilo de vida, tá? A gente precisa mudar estilo de vida. Isso, a Taninha comentando aí, ó, que melhorou a partir do 2º mês, né? E até o 5º e que é caríssimo. Ele tem um custo bem salgadinho. Algumas empresas farmacêuticas, elas até... se você faz um cadastro no site deles, eles até disponibilizam as 2 primeiras aplicações, mas depois você tem que arcar com o custo das outras, tá? Eu tenho bastante pacientes que já utilizaram. O que eu tenho na minha prática com as minhas pacientes, aí não tô falando dos estudos, eu tô falando do que eu vejo nas minhas pacientes. Eu tenho pacientes que melhoraram, principalmente no sentido da aura. Então, pacientes que tinham crise de enxaqueca com aura ainda continuam tendo crise depois de muitas aplicações, mas não tem mais a aura, tá? Isso é o que eu mais vejo das minhas pacientes que usam os anticorpos monoclonais. Tenho pacientes que tiveram melhora no 3º mês, tenho pacientes que não tiveram melhora depois de 10 aplicações, tá? Então, tenho pacientes que já fizeram mais de 10 aplicações e ainda não sentiram melhora nenhuma. Fer, então, como que eu vou ponderar se vale ou não a pena investir tão caro nesses anticorpos monoclonais? Na verdade, isso tem que ser uma conversa muito sincera com o seu neurologista. Isso tem que vir de uma reflexão de tudo que você já tentou e do que você ainda pode tentar, tá? Porque é muito, muito, muito comum a gente escutar as pessoas dizendo: ah, eu já tentei de tudo, mas tentar de tudo foi só cortar carboidrato. Tentar de tudo foi controlar o doce. Isso não é tudo. Tentar de tudo foi: tomei topiramata, tomei amitriptilina, tomei propanolol e não continuo com dor. Tentar de tudo já tomei Advil, já tomei Dorflex, já tomei Naramig, já tomei Sumax. Isso não é tentar de tudo. Você pode ter tentado muitos remédios. Você pode ter tentado fortemente tirar algumas coisas da sua alimentação. Mas isso não é tudo. Eu sempre converso aqui com vocês que é importante o quê? Às vezes a gente se foca tanto em tirar que a gente não foca no que eu preciso colocar na minha alimentação. Que eu não foco no que eu preciso colocar no meu dia a dia. E a gente vai falar sobre tudo isso no Rotinas Diárias. O que é importante a gente colocar,
e o que a gente precisa ponderar se vale a pena ou não manter a nossa rotina no nosso dia a dia. O foco que eu trago pra vocês aqui no empoderamento é o quê? É vocês terem a capacidade de decidir e de fazer escolhas conscientes. Não é isso pode, isso não pode, tem que ser assim. Isso vai depender. Se existisse uma solução única para as crises de enxaqueca, ninguém mais ia ter. Se existisse uma dieta milagrosa para enxaqueca, uma rotina alimentar específica para enxaqueca, todo mundo ia fazer. E ninguém ia ter crise. Não é? Se existisse um remédio que funcionasse para todo mundo ia tomar. Ninguém mais ia ter crise. Somos 15% da população mundial. Por que 15% da população mundial ia continuar sofrendo? Então, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de um jeito. Quando a gente fala dos anticorpos monoclonais, então, a gente precisa lembrar que nem todo o corpo vai reagir da mesma forma. Pode ser que funcione muito bem pra mim. Pode ser que você faça 24 aplicações e não funcione pra você. E aí a gente vai ter que levar várias coisas em consideração. Nesse caso, a questão financeira também vai pesar. Poxa, vale mais a pena eu tentar fazer isso agora ou eu investir em tentar mudar algumas coisas antes? Será que eu realmente já tentei de tudo? Inclusive, alguns neurologistas são bem receosos ainda na aplicação dos anticorpos monoclonais. Eles têm utilizado realmente quando já esgotaram, na visão deles, as possibilidades terapêuticas. E aí, na verdade, isso acaba sendo só os remédios, né? No sentido de já tentamos antidepressivos, já tentamos beta-bloqueadores, já tentamos anticonvulsivos. Aí, então, a gente tenta o anticorpo monoclonal. Mas é importante que vocês estejam conscientes, então, que pode ser que você esteja dentro daquela quase metade das pessoas que tiveram uma melhora significativa, mas pode ser também que você esteja dentro daquela metade que não teve melhora, tá? E aí, cabe a você, hoje, com todas as informações, já entendendo como é que funciona esse anticorpo monoclonal, qual que é o papel dele, o que é esse CGRP que tá aí, qual que é o envolvimento dele, qual que é o envolvimento de cada parte do nosso cérebro nas crises. Sabendo tudo isso, você tá capaz, apta a fazer a melhor escolha pra você. Gente, muito obrigada pela companhia. Então hoje a gente falou sobre como funciona os anticorpos monoclonais, sobre qual que é o papel do CGRP que tá aí envolvido. E a gente vai voltar a falar de novo sobre esse CGRP, então não esqueçam dele, porque eu vou explicar sobre ele também quando a gente voltar a falar sobre a coenzima Q10, que a gente pode utilizar como uma suplementação. Eu já falei sobre ela aqui, mas vai ter uma live especial que eu fui convidada para fazer e eu vou explicar melhor sobre ele. E aí eu mando para vocês, então, o convite dessa live para vocês me acompanharem, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. Terminando aqui a live, vou colocar o post do Fer Me Explica para vocês mandarem a caixinha de perguntas, tá? Para vocês mandarem as perguntas de vocês no post. E a gente se encontra na segunda-feira, às 8h04, para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo grande, bom final de semana.